Falando de Educação é um programa que vem com o oferecimento do Sindeduc, Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, revista Tecnologia Educacional da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, Mistura Terraplanagem, trabalhando há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços de recuperação de estrada, construção de represas, de piscinas, você que precisa de limpeza de terrenos, Mistura Terraplanagem. E também no oferecimento do Instituto EducTech de Educação e Consultorias. Você que quer estudar, você que precisa de pesquisas na área de educação, você que quer formar-se como o melhor profissional, procure o Instituto EducTech, parceiro da Faculdade Libertas. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você telespectador sintonizado na Líder TV. Esse é o seu programa Falando de Educação, para que juntos possamos discutir, refletir um pouco sobre os principais temas que são abordados na educação do Brasil e do mundo. Hoje, quinta-feira, dia 1º de outubro do ano de 2020, iniciamos o último trimestre desse tão corrido e tão complicado ano de 2020. Lembrando que ao longo desses nossos programas, iniciamos na semana passada uma série de programas onde iremos refletir sobre os desafios da educação municipal para os governos municipais que iniciarão seus mandatos no mês de janeiro de 2021. É importante essa reflexão para que nós possamos analisar com calma, para que possamos compreender com um pouco mais de calma os programas de governo, os planos de governo de todos os candidatos a prefeito dos municípios onde nós estamos inseridos. Porque nós sabemos bem que todo candidato ao cargo de prefeito de todas as cidades do Brasil, no ato do registro das suas candidaturas, tem a necessidade de apresentar o seu plano de governo. E é justamente sobre isso que nós estamos refletindo nessa nossa série, que é os desafios da educação municipal para os futuros governos municipais. No programa de hoje, vamos refletir um pouquinho sobre esses desafios, aqui especificamente para a nossa cidade de São Sebastião do Paraíso, falar um pouco sobre as nossas cidades aqui da região de São Sebastião do Paraíso e também com algumas ponderações, algumas reflexões que servem para você de qualquer lugar do Brasil. Continue sintonizado conosco, Líder TV, a TV que leva conhecimento e informação até a sua casa, até você. Falando de Educação é um programa que vem com o oferecimento do Sindeduc, Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, revista Tecnologia Educacional da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, Mistura Terraplanagem, trabalhando há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços de recuperação de estrada, construção de represas, de piscinas, você que precisa de limpeza de terrenos, Mistura Terraplanagem. E também no oferecimento do Instituto EducTech de Educação e Consultorias. Você que quer estudar, você que precisa de pesquisas na área de educação, você que quer formar-se como o melhor profissional, procure o Instituto EducTech, parceiro da Faculdade Libertas. Voltamos para o nosso segundo bloco do seu programa Falando de Educação, aqui pela Líder TV. Ao longo desses no nosso último programa, e ao longo dos nossos próximos, faremos algumas reflexões sobre os desafios apresentados pela educação municipal, de cada um dos municípios a nível de Brasil, para os futuros governos municipais que assumirão as prefeituras em 1º de janeiro de 2021. Nesse nosso primeiro programa, assim podemos dizer, após o registro oficial das candidaturas a prefeito, que se encerrou no último sábado, eu quero inicialmente fazer com você, minha amiga telespectadora, com você, meu amigo telespectador, você pai, você mãe, você trabalhador da educação, algumas primeiras reflexões
sobre a educação municipal de São Sebastião do Paraíso, sobre a educação aqui da nossa querida terrinha, aqui da nossa querida cidade. Observando os planos de governos dos 6 candidatos aqui de São Sebastião do Paraíso, né, de uma maneira bem aleatória, nós tivemos aí uma impressão de que falta para os candidatos à prefeitura aqui de São Sebastião do Paraíso, de um modo geral, um tato maior com o assunto educação, né? Faltou para os candidatos uma pegada mais técnica na hora da elaboração dos seus planos de governo. Então, a Líder TV está organizando um processo que nós divulgaremos em breve, né, um novo projeto, onde nós pretendemos fazer aqui um trabalho mais próximo da realidade dos planos de governo de cada um dos candidatos a prefeito de Paraíso. Acredito que na próxima semana já teremos uma divulgação bem interessante para vocês sobre como que funcionará essa nossa proposta, esse nosso projeto da Líder TV e do Falando de Educação, para uma análise que possa levar até você, trabalhador da educação, até você pai, você mãe, informações com uma riqueza maior de detalhes sobre o que cada um dos 6 candidatos a prefeito de Paraíso pretendem realizar para a educação municipal. Mas o que é importante nós falarmos nesse nosso programa? Quais foram as primeiras impressões que nós tivemos com relação às propostas dos candidatos para a educação municipal? Nessa semana, nós tivemos 2 debates televisivos, né? Um deles apresentados aqui pela Líder TV, aonde nós podemos concluir que faltou aquele tchan a mais, faltou aquela pegada a mais na hora de apresentar as propostas da educação para a nossa cidade. Isso é tão sério, para você ter uma ideia, que a impressão que nós temos é que um dos candidatos a prefeito copiou o plano de governo da nossa vizinha Itamogi. Fica muito claro ali pelo plano de governo de um dos candidatos que é um plano de governo que não analisou o contexto da realidade da educação municipal. E aí ficamos muito preocupados com isso. Porque como pode haver um plano de governo sem detalhamento para as questões da educação municipal? Isso nós identificamos e você, telespectador, pode ter acesso ao plano de governo de todos os candidatos a prefeito aqui da nossa cidade e também das cidades circunvizinhas, das capitais, de qualquer lugar do Brasil que você queira, para poder comparar. Onde nós temos acesso a isso? Existe uma ferramenta do TSE chamada Divulga Cand. Só você colocar lá no seu buscador, no Google, Divulga Cand Eleições 2020, e aí você vai poder selecionar por região do Brasil, no nosso caso, região Sudeste, Estado de Minas Gerais, município de São Sebastião do Paraíso. Então, analisando o plano dos 6 candidatos, nós ficamos assustados ao ver que o plano de um dos candidatos aqui de Paraíso é praticamente idêntico ao plano de um dos candidatos da nossa vizinha Jacuí. Analisando de um segundo candidato, também ficamos muito surpresos, porque o candidato praticamente não tem nenhuma proposta para a área da educação. Ficou um plano totalmente desorganizado, um plano que não tem uma articulação temática, né, e que não traz nada de específico da área educacional. E aí fica a nossa pergunta: como que alguém quer ser prefeito de uma cidade sem pensar num plano de governo, num plano estratégico, num plano sistêmico para atender a área da educação? Hoje, São Sebastião do Paraíso, uma cidade que possui na sua rede municipal mais de 5.000 alunos matriculados, onde nós temos sérios problemas na educação infantil, onde nós temos sérios problemas com a questão da valorização dos trabalhadores da educação, problemas gravíssimos com relação a tecnologias educacionais, que houve um total desmantelamento no governo que se encerra da questão de tecnologia educacional. Temos problemas gravíssimos em fazer valer a legislação do piso salarial para os trabalhadores, da carga horária dos trabalhadores, e aí me vem um candidato a prefeito que não coloca nada claro no seu plano de governo para a educação? Como assim? Será que não conhece a realidade do nosso município ou não está disposto realmente a atuar, caso venha a ser eleito, para essa área da nossa sociedade que é uma área tão importante? Continuando na nossa análise, um dos candidatos
de um partido famoso, de um dos maiores partidos aí do Brasil, a impressão que nós temos é que o plano de governo também foi um copia e cola geral, né? Um plano de governo que, pelas bases que nós verificamos, está muito próximo com de outras cidades onde esse partido também tem candidatos, né? E aonde também segue algumas diretrizes ali do Estado, algumas diretrizes do partido a nível nacional. Ou seja, não houve também a preocupação desse candidato em entrar a fundo, em mergulhar na essência daquilo que o nosso município está vivendo nesse momento educacional. Fica uma fala muito rebuscada, uma fala muito centrada em termos que o partido já usa na oposição do governo federal, em termos que o partido usa ali no seu rearranjo institucional, mas não entrou no detalhamento técnico daquilo que o trabalhador e a trabalhadora de Paraíso com certeza quer saber. Analisando o plano de um quarto candidato, né, nós tivemos uma compreensão de que é um plano, né, que chega um pouco próximo da realidade, mas também sem detalhamento, sem colocar o que se pretende. O candidato colocou nome para bairros onde ele pretende construir centros de educação infantil, deixando de lado outros bairros que também têm carência de educação infantil. Não entrou em detalhes sobre como pretende colocar em prática algumas ações que estão ali faladas, que também nos preocupa, porque não dá para você ser genérico quando você fala de um plano de governo. Um plano que tende a ser sistêmico, um plano que tende a ter aí essa validade, né, que terá essa validade para 4 anos. Porque se você não planeja de uma maneira eficaz agora, lá na frente você vai ter problema. Analisando o plano de o quinto candidato, né, que representa, aí, podemos dizer assim, a continuidade do governo, né, que vem como candidato da situação, a gente observa que também não houve uma preocupação muito grande, assim como foi o do quarto candidato, em detalhar algumas questões que são pontuais para a educação. Não há uma clareza sobre a valorização dos trabalhadores da educação, não há uma clareza sobre os mecanismos que serão utilizados. E, por fim, o último plano de governo de um candidato que tem aí um certo arranjo com a área sindical, né, que tem aí uma certa parceria com a área sindical na cidade, a gente observa que também é um plano que tem alguns pontos positivos, mas também deixa a desejar no detalhamento das ações, um plano que também não mostra muito a cara da educação da maneira que se gostaria. São feitas ali algumas promessas de transformar o cargo A numa situação B, de transformar o cargo C numa situação Y, mas isso não traz uma clareza de detalhes da maneira que a gente gostaria. Aqui nessas nossas reflexões iniciais, nós não estamos nomeando os candidatos, estamos aí dando algumas dicas, né, de quem seria, até porque isso está aberto para você, telespectador, aí na internet, quem quiser consultar, isso pode consultar, mas isso está sendo feito principalmente para que a gente não corra o risco de dar uma ênfase numa análise do plano do fulano e não do ciclano, né, que não é o que nós pretendemos nesse momento. A gente vai fazer depois, num outro momento, como eu falei no início, um trabalho para conhecer melhor as propostas de cada um dos 6 candidatos a prefeito de Paraíso, num arranjo diferenciado aqui pela Líder TV, que vai ter a oportunidade de levar para você, mais uma vez, uma cobertura de muita qualidade sobre as eleições municipais e com um olhar técnico apurado, com um olhar técnico que contribuirá, sem dúvida alguma, para que você reflita melhor sobre quem é o candidato a prefeito, que realmente pode contribuir de verdade para a educação municipal e assim consolide, assim você possa confirmar o seu voto e no dia 15 de outubro ir lá e votar com a certeza de que está escolhendo um candidato que de fato vá trabalhar para a educação municipal. Esse é o seu programa Falando de Educação, aqui pela Líder TV, a melhor de Paraíso e da nossa região. Continue conosco, daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco, falaremos sobre temas que são desafios para essas futuras gestões municipais que se iniciarão a partir de janeiro de 2021 com relação à temática da educação municipal. Líder TV e você, aqui falando de educação.
Falando de Educação é um programa que vem com o oferecimento do Sindeduc, Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, revista Tecnologia Educacional da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, Mistura Terraplanagem, trabalhando há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços de recuperação de estrada, construção de represas, de piscinas, você que precisa de limpeza de terrenos, Mistura Terraplanagem. E também no oferecimento do Instituto EducTech de Educação e Consultorias. Você que quer estudar, você que precisa de pesquisas na área de educação, você que quer formar-se como o melhor profissional, procure o Instituto EducTech, parceiro da Faculdade de Libertas. Voltamos aqui com o nosso terceiro e último bloco do seu programa Falando de Educação, pela Líder TV, a melhor TV de São Sebastião do Paraíso e da região, levando a você reflexões, informações, conhecimento sobre essa temática tão importante que é a educação. E por falar em educação, fica aqui os nossos préstimos, os nossos sentimentos como educador ao falecimento ontem, dia 30 de setembro, do grande cartunista Quino, criador da personagem Mafalda, aquela garotinha de 6 anos, né? A Mafalda encrenqueira, a Mafalda questionadora, que tantas reflexões o Quino fazia sobre a educação a nível de planeta Terra, a nível do nosso mundo, né? Fica os nossos sentimentos, porque é uma perda irreparável para a educação a nível mundial, porque o Quino nos fazia refletir de uma maneira sátira, de uma maneira bem-humorada, e com certeza isso fará falta para as nossas reflexões de educação de agora em diante. Aqui pelo seu programa Falando de Educação, estamos refletindo essa semana, nesse dia 1º de outubro de 2020, sobre os desafios que as futuras gestões municipais encontrarão nos seus municípios sobre a temática da educação. Tá? Por que a educação proporciona, por que a educação cria tantos desafios ao gestor público? Primeiramente, e isso para mim está muito claro nos últimos anos, através das pesquisas que eu tenho desenvolvido, mestrado, doutorado, cursos de especialização, e principalmente na minha prática como gestor de educação, como sindicalista, como professor, sobretudo, lá dentro da sala de aula de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior. O grande desafio que a gente observa é que falta uma formação técnica adequada e, sobretudo, uma formação aprofundada para aqueles que estão se propondo gerir a educação. Sejam os prefeitos, os candidatos a prefeitos, as suas assessorias, quando vão elaborar os planos de governo, quando vão elaborar as propostas. Mas, sobretudo, agora, nessa eleição do ano de 2020, está muito claro para mim, pelas nossas andanças aqui pelo sul de Minas, pelo Nordeste paulista, por outros estados, Rio de Janeiro, acompanhando aí o trabalho que tem sido realizado nas capitais, que muita gente está esquecendo desse documento aqui, Plano Nacional de Educação. Senhor candidato a prefeito de Paraíso, da região, de qualquer cidade, se o senhor não lê o Plano Nacional de Educação, se não pedir para a sua assessoria ler esse documento, o que o senhor vai prometer é ilusão. O que o senhor vai prometer, muitas vezes, é chover no molhado, é coar o vento, é ensacar o vento. Por que disso? Porque existe um mandamento constitucional, Constituição Federal de 1988, e depois na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, que ela é de 1996, que o Brasil deveria ter um plano de educação, está aqui, Plano Nacional de Educação, que é o documento que deveria embasar o trabalho dos governantes a nível federal, a nível dos estados e, sobretudo, a nível dos municípios. E então, nós tivemos um Plano Nacional de Educação de 2001 até 2010, por uma paralisia no governo petista da senhora Dilma Rousseff, nós ficamos sem Plano Nacional de Educação de 2011 até 2014, e
em 2014, especificamente em julho de 2014, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação. Mas, infelizmente, os governos que sucederam a Dilma Rousseff, Michel Temer, do MDB, e mais recentemente, Jair Bolsonaro, do PSL, esqueceram que existe um Plano Nacional de Educação. E tanto o governo Temer, como agora atual governo Bolsonaro, Temer ficou inventando coisas o tempo todo, o Bolsonaro nem inventando, não está inventando, porque a área de educação do governo federal é uma lástima total, você não tem um plano de educação para esse país, o que nós temos são intenções de um governo que já está no seu quarto ministro e que pelas polêmicas que esse ministro está causando, pode ser que ele não conclua o ano de 2020 no ministério. Então olha que coisa séria, olha que situação complicada. Nós já temos aqui todo o planejamento do que um prefeito deveria fazer, do que uma prefeita deveria dar a sua ênfase, do que se deveria ser o trabalho de um secretário de Estado, de uma secretária municipal, mas na prática isso não tem acontecido. Fazendo uma análise aqui de São Sebastião do Paraíso, o Plano Municipal de Educação de São Sebastião do Paraíso praticamente está engavetado, paralisado. Se nós pegarmos os professores da rede pública municipal, que são mais de 400, mais de 400 professores da rede municipal, a grande maioria não conhece o Plano Municipal de Educação. Mesma coisa se nós pegarmos os nossos colegas da rede estadual, que deve beirar também os 400 servidores, a grande maioria também não conhece o Plano Estadual de Educação. E por que isso é grave? Isso é grave porque aqui no plano existe uma clareza, existe uma meta estabelecida da universalização da educação infantil. E nenhum dos planos de governo que nós analisamos dos 6 candidatos aqui de São Sebastião do Paraíso, nenhum deles assumem de uma maneira pontual, de uma maneira efetiva, a universalização da educação infantil da nossa cidade. E aí você pai, você mãe, você que está nos assistindo, que tem seu filho, seu sobrinho, seu neto que precisa de uma educação infantil, não há garantia que nenhum dos 6 candidatos vão conseguir cumprir essa meta do Plano Nacional de Educação. Hoje nós temos várias crianças fora da creche, fora da educação infantil, e os motivos são diversos, né? O ano de 2020 é um ano atípico, não dá para a gente dizer muita coisa, porque a pandemia veio e modificou todo o sistema estrutural. Mas para 2021, será que vai ter o compromisso do senhor candidato a prefeito, do senhor candidato a vice-prefeito, compromisso dos mais de 140 candidatos a vereadores em cobrar que esse Plano Municipal de Educação seja na prática concretizado? Um outro desafio que nós temos, que não é só aqui de São Sebastião do Paraíso, porque quando eu falo que o Paraíso está com o Plano Municipal de Educação paralisado, vai ter muita gente que vai começar o mimimi. Mas é a realidade. Cadê o Fórum Municipal que deveria acompanhar a execução do PME aqui de Paraíso? Não houve uma reunião desse fórum nesses 4 anos de governo que se encerra, que graças a Deus se encerra agora dia 31 de dezembro. O Conselho Municipal de Educação não teve a coragem de fazer nenhuma conferência para analisar o Plano Municipal de Educação. Terminou o mandato do Conselho Municipal, do qual eu faço parte e fico chateado de fazer parte, porque é uma paralisia total, um chá de comadre, um chá de compadre às 5 horas da tarde, onde não se discute educação da maneira que deveria. Não existe a autonomia para que os conselhos municipais atuem da maneira que deveria, façam as cobranças que deveriam fazer. E por que não existe essa autonomia? Porque não é de interesse do governo municipal. E aí eu pergunto para os 6 candidatos a prefeitos da nossa cidade, pergunto aos candidatos a prefeito de Tamugi, de São Tomás de Aquino, de Jacuí, de Passos, de Guaxupé, de Franca, de Ribeirão Preto. Você vai ter coragem de dar autonomia para os conselhos municipais da sua cidade ou vai ficar utilizando esses conselhos como um cartório apenas para poder referendar e reconhecer aquilo que o governo fez? É complicado. E esse é um desafio que vocês, candidatos a prefeitos, vocês, candidatos a vereadores,
que vão ter a oportunidade de compor as comissões de educação, as comissões temáticas que vão tratar de temas correlatos, vão ter. Se nós não tivermos uma gestão democrática, eficaz, eficiente, onde os trabalhadores tenham voz, onde o trabalhador não tenha medo de se expressar, já temos um problema sério, porque isso é uma meta do Plano Nacional de Educação. Como que a gente vai falar em gestão democrática se um conselho não tem veículo, se um conselho não tem dinheiro para comprar um armário para guardar a sua documentação, se um conselho não tem recurso financeiro para fazer uma capacitação? É muito complicado. E é um desafio que você, que vai ser eleito prefeito, seja de Paraíso, de São Tomás, de Tamugi, de Jacuí, Bom Jesus da Penha, São José da Bela Vista, de qualquer cidade do nosso Brasil vai enfrentar. Porque o Plano Nacional de Educação está aqui. E está escrito também lá nas leis municipais, porque ele seguiu a mesma tendência. Então, a necessidade de uma gestão democrática, efetiva, eficaz, para que as pessoas tenham voz e tenham vez, é um desafio que nós teremos de uma maneira muito séria a partir de janeiro de 2021. E o último desafio que eu queria comentar com você, ele diz respeito a uma temática muito importante, que também tem sido esquecida por muitos dos governos municipais. É a educação profissional e tecnológica. Quando nós falamos em educação profissional e tecnológica, nós estamos falando sobre a formação do trabalhador para aquelas profissões elementares, para aquelas profissões básicas, para profissões técnicas, de nível técnico, de nível médio, especializações de nível médio, para que esse trabalhador, essa trabalhadora tenha condições de aprofundar um pouco mais as suas reflexões, mas também estamos falando das possibilidades de formação em nível superior, em nível tecnológico. Esse é um desafio que os nossos municípios vão enfrentar de uma maneira grandiosa a partir de 2021. Porque a pandemia da Covid-19, ela está promovendo, ela está influenciando novas formas de organização do trabalho. A pessoa que tinha ali uma certa segurança na área que ela atuava, agora ela se vê diante de uma necessidade de buscar qualificação, de buscar formação, de buscar novas possibilidades de trabalho. E aí eu fico muito preocupado mais uma vez, porque apenas em 2 planos de governo, dos 6 aqui de Paraíso, eu encontrei questões objetivas sobre formação profissional para o trabalhador. Os demais arranham o porco, mas não pegam o bicho, como diria o ditado popular. Ele tenta, mas não sai do lugar. São planos muito fechados e sem detalhes. E o mesmo problema nós temos a nível de região, porque há uma falsa impressão de que a educação profissional e tecnológica é uma obrigação exclusiva do Estado. Não é. Por que que não é? Porque você, prefeito, você, vereador, precisa de ter trabalhadores bem formados, trabalhadores bem qualificados na sua cidade, porque é isso que vai fazer com que a geração de renda do município aconteça de uma maneira eficaz, com que ela aconteça de uma maneira eficiente. Então, também é esse um desafio para as gestões municipais que assumirão as prefeituras do nosso Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Esse é o seu programa Falando de Educação, já estamos chegando ao finalzinho desse nosso programa, onde refletimos um pouco hoje sobre alguns dos desafios colocados para os futuros prefeitos, futuros vereadores, para o mandato, o quadriênio 2021-2024. Falar de educação é sempre importante para conscientizar a nossa população. Falar de educação é importante para construir um Brasil melhor para todos nós. Líder TV, falando de educação, eu volto na próxima semana com você aqui pela tela da melhor TV de São Sebastião do Paraíso, pela melhor TV da nossa região. Meu abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana. Falando de Educação é um programa que vem com o oferecimento do Sindeduc, Sindicato dos Servidores da Educação Pública Municipal de São Sebastião do Paraíso, Revista Tecnologia Educacional da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT,
mistura terraplanagem, trabalhando há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços de recuperação de estrada, construção de represas, de piscinas, você que precisa de limpeza de terrenos, mistura terraplanagem. E também no oferecimento do Instituto EducTech de Educação e Consultorias. Você que quer estudar, você que precisa de pesquisas na área de educação, você que quer formar-se como o melhor profissional, procure o Instituto EducTech, parceiro da Faculdade Libertas. A Ótica Imperatriz oferece a linha mais completa de óculos e armações. Trabalhamos com marcas nacionais e internacionais. Localizada à Praça Comendador João Alves, número 34. Telefone 3531-7636. Ótica Imperatriz, a perfeição da sua visão. Ninguém segura a NetSpeed. Vem pra velocidade, vem pro melhor atendimento. 100, 200, 300 mega pela metade do preço nos 3 primeiros meses. É top demais. 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Peça hoje, peça agora. Ligue 10635 e garanta seu plano com Wi-Fi grátis. Ligue 10635 ou envie o WhatsApp para 35 9970 106 35. NetSpeed é fibra.